Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos para mais rumores de Ahsoka temporada 2, que promete estrear no ano que vem. As filmagens já começaram, como eu falei nesse vídeo aqui, onde eu comento um pouco do que pode ser a história da segunda temporada, e os rumores estão pegando fogo. E um rumor que pegou fogo na semana passada e que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a presença de Sam Witwer. Quem é Sam Witwer? Você deve estar se perguntando. Sam Witwer é o dublador do filho! Dublador do filho que aparece em The Clone Wars, a entidade do lado sombrio que a gente conhece em The Clone Wars, está com possibilidades de também aparecer, de fazer o seu retorno em Ahsoka temporada 2. É isso aí. E olha só, em live action, então, com Sam Witwer interpretando ele em live action. Eu vou situar um pouco vocês desse rumor, porque ele ainda não é um rumor tão forte assim. Pipocaram novos rumores também essa semana, mas ainda não consegui averiguar a veracidade, a credibilidade no caso, não é nem veracidade porque tudo pode mudar, mas a credibilidade deles. No entanto, esse rumor aqui tá bem forte, inclusive queria agradecer o Gabriel Rocha do grupo de spoilers lá de Andor por ter trazido atenção sobre. Na verdade o do filho, né, já tá bem forte e tal, e os outros rumores é que eu ainda tô vendo aí se realmente tem algum tipo de credibilidade pra gente poder trazer aqui, mas de todo modo, Gabriel, muito obrigado pela sua parceria. E aí, para o retorno do filho em live action, em Ahsoka, a gente tinha que trazer ele, Sam Witwer. E quem é Sam Witwer, você deve estar se perguntando, né? Porque, sei lá, vai que você não conhece esse cidadão. Esse cidadão é simplesmente o dublador de Maul nas animações e também em Han Solo, uma história Star Wars. Dublador, tá? Ele não faz o físico do Maul. O físico do Maul quem fazia era o Ray Park, que eu acho que nunca mais vai ser chamado para nenhum projeto de Star Wars, porque ele fez caquinha, ele fez besteira para falar de uma forma muito mais mansa num canal que aqui que é extremamente família, tá? E ele fez uns negócios aí meio bizarro. Então, não é motivo para esse vídeo, não é assunto para esse vídeo. O fato é, Sam Witwer fez a voz do Darth Maul em Han Solo, uma história Star Wars, nas animações de The Clone Wars, Star Wars Rebels, e onde mais o Maul apareceu em animação. E ele, antes disso, era corpo e voz do Starkiller, só um dos personagens favoritos de muitos fãs de Star Wars, Legends, né? E aprendiz secreto de Darth Vader. Sam Witwer deu a voz e o rosto ao Starkiller. Além disso, ele também dublou o filho em Star Wars The Clone Wars. Ele é a voz do filho, ele que trouxe essa personalidade ao filho. E o filho, ele faz parte desse trio de entidades, da filha, do filho e do pai. Eles são entidades da força, eles são os deuses de mortes. Talvez você não conheça ou não esteja tão familiarizado com a história deles, vou deixar aqui em cima no card também mais um vídeo sobre os deuses de mortes, que eu falo sobre quem eles são e quem eles podem ser, no caso. E o filho, ele faz parte desse trio que antes provavelmente era um quarteto, já que deveríamos ter a mãe, né, que pode ser Abeloth, a entidade maligna que pode aparecer em Ahsoka também, né? Também tem rumores de que Abeloth pode aparecer em Ahsoka. O filho, contextualizando um pouco da história dele, ele era um ser de extremo poder do lado sombrio da força. E ele era tão poderoso que ele poderia lançar Force Lightning, né, relâmpagos da força ultramente fortes. Ele conseguia influenciar as pessoas, ele conseguia contaminá-las com o lado sombrio da força. E no momento em que Anakin, Ahsoka e Obi-Wan ficaram presos no planeta Mortis, porque o pai queria saber se o Anakin era realmente o escolhido, o filho logo se prontificou a causar as maiores tretas da galáxia. Então o filho, ele foi responsável por aprisionar Ahsoka, por testar o Anakin. Ele, para você ter uma ideia, ele se transformava na Shmi Skywalker para testar o Anakin, para dar uma zoada na cabeça do coitado. Ele, junto com o pai e a filha, né, eles testaram também se o Anakin era o escolhido. Se o Anakin fosse o escolhido, ele conseguiria controlar tanto a filha, que é do lado da luz, quanto o filho, que é do lado das trevas, né, o lado sombrio da força. E aí o Anakin, ele consegue controlar os dois. Os dois, inclusive, eles podem se transformar em formas aladas. No caso do filho, ele se transforma nessa besta alada. E aí ele é forçado a ceder
no momento que o Anakin consegue controlá-lo, assim como a filha também consegue controlar ele. O nosso querido filho, ele não satisfeito, ele prende ainda o Anakin e o Obi-Wan em Mortis, sequestrando e contaminando a Ahsoka. No momento que ele contamina a Ahsoka, ela vai para o lado sombrio da Força. E poderosa no lado sombrio, ela enfrenta o Anakin e o Obi-Wan juntos, né? E acontece que o objetivo do filho era se libertar de Mortis, era se libertar daquilo, e assim influenciar ainda mais as galáxias nos eventos catastróficos que estavam para acontecer. Então ele usa a Ahsoka para conseguir a adaga de Mortis, que inclusive era a única arma que poderia matá-lo. E quando a Ahsoka não tem mais utilidade para ele, ele simplesmente mata a Ahsoka com um toque. Ele termina com a vida de Ahsoka, o que faz com que a filha, que é do lado da luz, junto com o Anakin, canalizando suas forças, eles ressuscitam a Ahsoka. A filha cede a sua energia vital para a Ahsoka voltar à vida. E é por isso que a Ahsoka tem uma ligação tão forte com essa corujinha, que é a Morai. A Morai é uma forma da filha, né, se manifestar após a sua morte. Ela é uma manifestação da filha, uma manifestação do lado da luz. E por isso que a Ahsoka é tão intimamente ligada à filha e tão intimamente ligada à Morai, que é essa coruja. Mas, dados os eventos que a gente pode especular para a segunda temporada de Ahsoka, a Ahsoka também deve ter uma relação com o filho, justamente porque o filho contaminou ela lá em The Clone Wars. O filho foi responsável por trazê-la para o lado sombrio da Força, não é? E, além disso, o filho mostrou os eventos catastróficos que tornariam o Anakin e Darth Vader para o próprio Anakin. Claro, o pai depois fez ele esquecer tudo para que os eventos não fossem interferidos e tudo acontecesse como deveria acontecer. Mas o filho, ele tem esse nível de influência, ele tem esse nível de poder. E agora a gente vai ver Baylan Skoll em sua caça por sei lá o que é. Ninguém sabe, a gente só pode especular. E uma das especulações é que ele está intimamente ligado com a mitologia e a história dos deuses de Mortis. A gente provavelmente vai ver os deuses de Mortis de alguma forma retratados em Ahsoka temporada 2. E por enquanto, o rumor mais forte é de que Sam Witwer deve ser o filho. Ele deve interpretar o filho nesse papel. Eu tô com uma expectativa muito legal para isso, porque o Filoni, ele costuma esticar a corda da mitologia de Star Wars. E ele fez isso em The Clone Wars, por sinal, eu sei que tem gente que não gosta dos deuses de Mortis, que reclama, mas na época que isso foi feito em Star Wars The Clone Wars, o George Lucas ainda era dono de Star Wars. E o George Lucas era o produtor executivo de The Clone Wars, foi ele que deu aval. A criação dos deuses de Mortis passou por George Lucas. E era realmente para consolidar o Anakin como escolhido. A existência dos deuses de Mortis na narrativa de The Clone Wars foi para provar para os fãs que Anakin Skywalker era o escolhido da Força. Não Luke, não qualquer outra pessoa. Anakin traria equilíbrio para a galáxia, equilíbrio para a Força. Então por isso que os deuses de Mortis existiram em Star Wars The Clone Wars. Agora, o Dave Filoni vai trazer essa história para o live action. Ele deve adaptar de alguma forma o arco dos deuses de Mortis, ou melhor, a sequência desse arco para a Ahsoka temporada 2, com esse rumor da presença do Sam Witwer como filho. Se a gente vai ter o Sam Witwer como filho, provavelmente a gente vai ter também a filha e o pai. Assim, um rumor acaba puxando o outro, né? E aí vem também Abeloth, que era a teoria mais poderosa, né? Da presença do Baylan Skoll lá em Perídia para acordar Abeloth e assim ela destruir tudo, ela resetar a galáxia, ela resetar o universo, no caso. Parece que esse é o objetivo do Baylan, mas a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que a Ahsoka temporada 2 já está com as suas filmagens começando e você vê todo o conteúdo sobre isso aqui no Diário Rebelde, com as novidades de Ahsoka e de muitas outras séries e filmes de Star Wars. E também Andor, que vai estrear muito em breve e você vai acompanhar a cobertura completa aqui comigo no Diário Rebelde. Então inscreva-se no canal e que a força esteja sempre com você.